Nesse segundo episódio, nós iremos retratar sobre o tipo de violência. Estamos com a presença ilustre. Sou Lohane, estudante de Direito. Sou o Gabriel, estudante de Direito. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente pensa que existe basicamente só violência física, né? Só que a Lei Maria da Penha, ela vem pra contrapor isso, não é mesmo? Sim, a Lei Maria da Penha dispõe que são 5 tipos de violência contra a mulher. Tem ela física, a moral, psicológica, a sexual e a patrimonial. Poderia falar um pouco de cada uma, tá? Tanto eu e o pessoal que tá assistindo entender um pouco melhor. A violência psicológica é aquela no qual o agressor agride psicologicamente a vítima. E é muito frequente hoje em dia na nossa sociedade esse tipo de violência. A patrimonial é aquela no qual a vítima, ela tem um salário inferior ao agressor e esse agressor, por ter esse salário maior, ele agride aquela vítima impondo como se ele fosse uma autoridade superior a ela. A gente vê isso muito hoje em dia, né? Que as pessoas falam de mulher troféu, né? Nesse caso. Onde a mulher, ela ali, basicamente tá defendendo do cara. E às vezes isso não é muito certo na nossa sociedade, porque a mulher, ela acaba ficando presa dentro daquele relacionamento, né? Sim, muito. Um dos grandes problemas, essas 5 tipos de violência estão muito interligadas elas, né? Não é só uma violência só que a mulher sofre. Geralmente são as 5 ou 3 delas, sempre estão bem interligadas. Geralmente começa com psicológica, com o agressor impondo a sua força sobre ela, e depois isso vai avançando até uma violência física, né? E essa agressão. Violência psicológica, muitas vezes a pessoa que tá sofrendo tem conhecimento disso ou não? Na violência psicológica, foi até aprovado agora, né? O Supremo Tribunal de Justiça agora reconhece que não é mais necessário ter um laudo psicológico para reconhecer que houve a violência psicológica. Na minha opinião, eu acho que facilita muito chegar na questão da denúncia, porque a vítima, ela já tá muito fragilizada naquele momento. Facilitando na etapa da denúncia, tirando não necessariamente ter que comprovar por lado pericial, mas levando em consideração a palavra da vítima, facilita bastante, né? Porque naquele momento a mulher já tá muito fragilizada. Ela já vem sofrendo vários tipos de violência. Diminuindo, né, o processo burocrático dessa denúncia, facilita muito, se torna um processo mais fácil. Com certeza, ainda mais quando a mulher, ela acaba sofrendo, né, esse tipo de violência e fica com até mesmo medo de sair desse tipo de relacionamento, né? Vocês acham que a violência sexual, ela acontece mesmo dentro de um relacionamento? Porque quando a gente fala isso, a gente imagina que não se tem, né? Mesmo quando as pessoas realmente estão casadas ou até mesmo num namoro. É muito comum nós, como sociedade, pensar que não há essa violência sexual dentro do casamento. Mas é muito comum, que é quando o agressor, no caso o esposo, força a vítima a ter um ato sexual com ela, sem ela consentir com esse ato, sem ela querer esse ato. A gente vê isso, né, quando tá tendo ali o ato e retira realmente a camisinha, mesmo sem o consentimento da esposa ou da namorada, né? E agora nós temos também, né, a violência moral. O que seria essa violência moral dentro do relacionamento? Essa violência moral é qualquer injúria ou difamação cometido contra a mulher. Um dos exemplos dele é desvalorizar a vítima, colocar ela como inferior, diminuir essa moral, essa moralidade da mulher dentro do relacionamento. E qual que seria essa diferença entre moral e psicológica, moral e... Como já citei antes, esses 5 tipos de violência são muito interligadas entre elas. Então, geralmente, quando se há violência psicológica, geralmente também é atribuída à violência moral. E muitas das vezes essa violência vai escalando até chegar a uma violência física ou até um feminicídio. E vocês acham que muitas mulheres não denunciam por medo de continuar sofrendo esse tipo de violência? Sim, também tem a questão da dependência emocional, né? A pessoa se apega muito ao relacionamento. E a violência contra a mulher, a gente reconhece muito a violência física, né? Que é o que é mais falado. Por isso que é importante a gente estar falando, citando aqui todos os tipos de violência, porque muitas das vezes a pessoa está sofrendo um tipo de violência e não reconhece. Por isso que é muito importante a gente estar falando ainda mais dentro de relacionamentos. Com esses vários tipos, né, de violência, nós mulheres sofremos violências desde quando nascemos. São violência sexual, violência física, mental, são vários tipos de violência contra nós, mulheres. Então é importante a gente estar falando desses tipos de violência, principalmente dentro dos relacionamentos, que é mais difícil de reconhecer desses tipos de violência, né, que a gente mais reconhece, que é a violência física, mas não é só a violência física, né, são vários tipos de violência. Então, por isso que eu acho muito importante, né, facilitar esse processo de denúncia, levar mais em consideração a palavra da vítima, que se torna um processo mais fácil para chegar na denúncia e decorrer, né, o processo. Com certeza, a gente vê todo ano a dependência dessas mulheres
mulheres, a dificuldade que é realmente para denunciar. Você não concorda? Sim, muito. Nossa sociedade é uma sociedade muito patriarcal, né? Onde o homem é o centro, essa visão androcêntrica, que é muito citada no livro do Pierre Bourdieu, que ele fala muito dessa violência simbólica, que é tanto que está sendo discutida em acrescentar essa violência simbólica como uma pena, né? Um crime nesse tipos de violência, porque ela é o que realmente mostra a estrutura da violência contra a mulher, desde suas vestimentas, roupas, costumes, seja numa música que cita essa violência contra a mulher, seja um filme e nas nossas instituições também, né? Família, escola, Estado, que formam nosso caráter. A gente vê desde sempre nossos familiares sofrendo, né, desse tipo de violência e acaba sendo algo normalizado, onde muitas vezes não é. E a gente acaba vendo isso passando em jornais, quando justamente a vítima já está morta por ignorar esses sinais. Sim, de fato, né? É aquela questão, né? Vai aceitando uma violência. Não, ele só gritou comigo dessa vez, vou deixar passar. Não, foi só um murro na parede, não foi em mim. E até chegar, né? Na maioria dos casos que a gente vê constantemente, a gente liga o jornal a todo instante, feminicídio, feminicídio, feminicídio. É algo que tá muito constante, né? Essa violência contra a mulher. Foi até interessante, né? Foi 8 de março, né? O Dia da Mulher. Todo aquele movimento e tal. É muito necessário falar sobre a violência contra a mulher, para deixar as mulheres mais informadas, porque muitas das vezes a gente perece pela falta de informação. Tendo essas informações, repassando essas informações, as mulheres conhecendo, né, esses tipos de violências que existem, que não é só a física, né, chegar à agressão em si, mas também esses outros tipos, né, psicológica, moral, dentre outras, né, que foi citado aqui. É muito importante a gente estar conhecendo para conscientizar a população em si, não só as mulheres, porque não é necessariamente só a vítima ir lá denunciar, né? Pode ser feito por outras pessoas. Pessoas que tá vendo, né? Aquela pessoa olha, você tá sofrendo esse tipo de violência, você sabia que você tá sofrendo? Então, é muito importante essa conscientização. Eu achei muito interessante essa sua fala de você sabia que você tá sofrendo, porque a gente pensa que quando a vítima ali, ela tá sofrendo aquilo, ela já sabe. Só que muitas vezes o agressor tá fazendo a cabeça daquela vítima, né? Então Sim. demora a denunciar. Tem um termo muito interessante que é da Anne Frank. É um livro sobre a banalização do mal, que fica tão comum essa agressão, esse mal, que ela foi passada no tempo do Holocausto, né? No tempo de Hitler e tudo, que os militares, os soldados lá, como já viviam naquilo, pra eles era banal, que já era comum, era do cotidiano. Então, quantas vezes a gente vê passando na TV, uma mulher foi morta, ou teve uma agressão? Então, acaba que isso vira banal pra gente. A violência simbólica é muito disso, de estar entre as entrelinhas, essa violência a gente não perceber, porque vira banal pra gente. Sim, com certeza. A gente percebe realmente só quando a vítima tá ali ou morta, ou com algum hematoma, algum sofrimento realmente físico, né? Só que como vocês falaram, justamente, às vezes não é só físico, a pessoa sofreu bastante antes de chegar naquele momento. Sim, por isso que é muito importante, né, ter outras pessoas para ajudar a vítima a reconhecer essa violência, porque o último estágio é a vítima se encontrar morta, né? O último estágio da violência. Dados do Data Senado mostram que a violência contra a mulher só vem aumentando. Então, é um assunto e um debate que a gente tem que debater muito, que é algo que só vem aumentando, que só vem prejudicando ainda mais. E nessa pesquisa do Data Senado, lá mostra que muitas das mulheres nem conhecem a Lei Maria da Penha, nem conhecem os seus direitos e também não conhecem como buscá-los, né? E essa pesquisa mostrou que esse público que não conhece geralmente são as mulheres pobres, que moram em periferias, que não detêm esse conhecimento para questionar, para buscar e para denunciar. Mas além disso, a gente também tem mulheres que muitas pessoas pensam, como ela pode ser uma juíza, uma advogada, alguém formado no direito, ela não sofre esse tipo de abuso. Mas não é o que acontece na nossa sociedade, né? Mesmo aquela pessoa ali, ela tendo a graduação em direito, tendo conhecimento, ela pode sofrer sim, não é mesmo? Com certeza. Não pela mulher estar em um cargo alto, né? A mulher ser uma delegada. A gente vê, né, constantemente, né? Mulheres delegadas, advogadas, médicas. Somos todos propensos a sofrer violência, independente da hierarquia, do cargo ou da posição que ocupa. Com certeza, por isso que é de extrema importância a gente saber de todos esses tipos de violência que tem dentro da Maria da Penha, né? Pra gente ter esse conhecimento maior. Muito obrigada pela presença de vocês hoje. Eu tenho certeza que todos de casa e também eu tivemos maior conhecimento acerca desse assunto, então eu agradeço muito. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando desse assunto muito importante. Agora vocês reconhecendo, né, os vários tipos de violência que existem contra a mulher, se torna mais fácil de procurar ajuda e denunciar.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui debatendo sobre um assunto tão importante, tão atual em nossa sociedade, né? Que são essas violências praticadas contra a mulher. E como você pode ver, são vários tipos de violência que são praticadas contra a mulher. Procure os canais de denúncia e denuncie essa violência que está sendo praticada. E no próximo episódio iremos falar sobre como combater essa violência contra a mulher.